Fala guerreiro, seja muito bem-vindo ao Rich Dev, esse canal onde você vai ficar um developer mais próspero, vai poder aí utilizar o seu dinheiro de maneira inteligente, mas principalmente conseguir ganhar mais dinheiro com a profissão de developer. Meu nome é Leandro Biazão e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês uma das coisas que mais trava o developer para começar na carreira ou até mesmo para conseguir, dar uma elevada, um cargo novo, conseguir um novo emprego. Muitas pessoas não entendem o poder que existe hoje das redes sociais e você poder se conectar com pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E acontece que a maioria das pessoas travam, elas travam por um bloqueio mental que é comum na maioria das pessoas, que é o medo das outras pessoas, do que as outras pessoas vão pensar dela. Esse é o medo do julgamento, o medo da crítica. Se você tem medo do que os outros vão dizer de você, essa é uma coisa que pode bloquear você de conseguir muitas coisas na sua vida. Então, se esse assunto te interessa, fica aqui nesse vídeo que nós vamos falar formas que você pode superar o medo da crítica e simplesmente com outra coisa que pode ter acontecido com você desde que você começou a estudar no colégio, na faculdade, seja lá qual curso você fez, o medo de errar. Então às vezes você não faz uma coisa com medo de errar, só que você já percebeu, se você não fizer aquilo que você quer fazer com medo de errar, você já falhou? Então o errar é parte do processo do aprendizado. Quando você começa a desenvolver software, você tem uma série de habilidades técnicas que você precisa aprender. E isso é normal, lógica, uma linguagem, a sintaxe, entender ali de algoritmo, como é que você coloca as coisas na ordem certa para dar o resultado, Analogia de como você faz para fazer um bolo, um algoritmo de produção de um bolo, como é que funciona? Quanto vai de farinha, quanto vai de açúcar, que coisa que você vai colocar, vai chocolate, que ingredientes você vai colocar. Não adianta você pegar tudo isso, todos os ingredientes, misturar eles assim, jogar no liquidificador, depois jogar na forma e tá pronto. Não, tem uma ordem certa. Às vezes você quer o chocolate só, o recheio, às vezes você quer por cima. Então, algoritmo nada mais é com a ordem que você faz as coisas dentro de um computador, dentro de um software. Então, tudo isso você precisa aprender. E eu vejo que as pessoas não têm tanto problema nessa parte, porque não tem problema você estar conversando aqui com o computador não te critica, ele simplesmente mostra, alguma coisa deu errado, mas ele não vai falar para você, seu burrão, você não sabe isso aqui, como é que você não sabe essa coisa básica? Mas isso na vida real acontece, então quando você começa a interagir com outras pessoas, pode ser que você receba algumas críticas, tá? E eu acredito que o LinkedIn é uma das melhores ferramentas para você desbloquear isso. E por quê? Porque eu acredito que no LinkedIn tem muito menos crítica. As pessoas têm medo ali de serem julgadas e criticadas sobre o que elas vão colocar na rede social e elas são muito mais comedidas. Porque o que elas colocam ali com certeza pode influenciar, num sim ou num não, conseguir uma vaga de emprego ou até perder o emprego se a opinião daquela pessoa for controversa. Quem lembra aquele caso da pessoa de RH que começou a criticar que as pessoas, que os developers já queriam, o cargo sênior estavam querendo demais. Quem vocês pensam que vocês são? E aquilo com certeza deu uma queimada, uma manchada, porque ela simplesmente foi autêntica, ela deu a opinião que ela sincera dela. Mas normalmente ali na rede social do LinkedIn não tem tanto esse embate, as pessoas têm ali um pouco mais de medo de ir para cima de uma pessoa, de falar, de criticar, elas preferem, beleza, não discordo, eu me abstenho aqui de dar a minha opinião. E por isso ela é um dos melhores locais para você começar a se expor. Se você tem medo da crítica, só existe uma forma de você superar esse medo, que é você se expor. Então, se você tiver com medo do que os outros vão pensar, esse medo ele está só na sua cabeça. Esse medo pode ser que nem aconteça, pode ser que você publique alguma coisa lá no LinkedIn e ninguém olhe. Pode ser uma coisa que você também tenha medo de acontecer, que ninguém te perceba. Mas se você está procurando crescer na profissão, conseguir o primeiro emprego, talvez ali conseguir mais entrevistas, você precisa de exposição. Então não adianta nada você ficar só
colocando lá currículo nas vagas que aparecem, sendo que existe uma infinidade de vagas que nunca são publicadas. Então, você precisa começar a superar o medo dessa exposição, o medo da crítica. Se as pessoas criticarem o que você está fazendo, simplesmente porque elas estão com medo de fazer o que você está fazendo. Então, uma das primeiras coisas que a gente vê ali na internet que acontece bastante é: o que você pensa que você é? Já virou blogueirinho agora? Só que o que acontece? Se você já tem uma rede de contatos, pessoas importantes em empresas, em cargos, que possam indicar você para você conseguir o primeiro emprego, para você entrar numa empresa, beleza, mas e se você não tem esse network? Eu tenho conversado com muitos developers que vêm do Brasil inteiro, pessoas de cidades pequenas, com 40 mil habitantes. Não existe, às vezes, nessas cidades, grandes empresas que contratam developers. Só que agora, com a internet, depois aí nós tivemos esse ciclo da pandemia, o home office se difundiu. Então, estou vendo gente no interior do Ceará conseguindo empregos, ganhando mais de 10 mil reais. Será que essa pessoa não está fazendo a cidade dele prosperar? Claro que está. Talvez essa pessoa nunca tivesse essa oportunidade se ela não existisse a internet, se não existisse a possibilidade de outras pessoas perceberem o trabalho dela. E muitas dessas pessoas em cidades pequenas têm dificuldade de começar, eles não têm na família, não têm nos amigos uma rede de network para incentivar, para trazê-las para dentro de uma empresa. E aí o que vai acontecer nesse caso? Ela não vai ser notada. Então a pior coisa que pode acontecer é você ficar ali brigando com o seu computador, que nada acontece, que ninguém te chama para uma entrevista, que você manda currículo e ninguém responde. Hoje, as pessoas avaliam você através dos frutos que você produz. Então, através dos frutos que você identifica qual é a árvore, dos seus resultados. Quando você não tem um emprego, você não tem resultado para mostrar, não tem ninguém te avaliando. Então, você precisa fazer os seus projetos, certo? Então, uma das primeiras coisas que você tem que começar a fazer é criar seu portfólio. Começa a fazer um software que funcione. E desde o dia 1 comece a publicar esse código, pelo menos lá no GitHub. E publica esse GitHub, pega o código dele, bota no seu LinkedIn, lá no seu sobre, coloca ele e evidencia esse LinkedIn. Acontece que muita gente tem medo de fazer isso. Ou simplesmente tem medo de as pessoas perceberem que ele não sabe alguma coisa. Só que você está num processo de crescimento, então você vai criando o seu projeto, você não tem visibilidade, você não tem network, você está querendo começar. É uma forma de você se expor. E ao expor, você está sujeito a ser criticado. Só que se você não superar essa barreira, o que vai acontecer? O maior risco é você não conseguir emprego, não ser notado. Então, se você está nesse bloqueio, começa devagar. Por que você não vai lá num site, ver uma notícia sobre as linguagens de programação mais utilizadas, ver coisas um site, uma notícia, pega essa notícia, coloca lá no seu post, coloca um comentário, 3 linhas. O que você achou? Por que aquilo é importante? No outro dia você vai lá, tá fazendo um curso? Pegou um curso lá, pode ser esses cursos grátis da internet, pega os exercícios, publica, tira uma foto do código, publica, estou aprendendo aqui Python, estou aqui começando meu curso de Django, estou aqui começando meu curso de JavaScript. E começa a publicar. Ninguém vai te criticar porque você está estudando. É muito mais interessante para as pessoas verem que você, ele está se desenvolvendo. Deixa eu ver os frutos. Então, um recrutamento mais refinado, mais requintado, vai fazer o quê? Vai pegar os seus posts, vai pegar o seu LinkedIn, vai olhar como ele está e vai olhar o seu portfólio. Se ele chegar lá no seu portfólio, tiver link quebrado, tiver código incompleto, você começa e não termina, o que vai acontecer? Provavelmente as pessoas vão começar a ignorar. Agora, se você faz uma coisa bem feita, legal, começa a prestar atenção. E tem muita gente que faz coisas muito interessantes, projetinhos bem bacanas para criar ali o portfólio, mas não publica, tem medo da crítica. Então, o que acontece? Se você não colocar aquilo que você sabe em evidência, qual que vai ser o seu medo? O medo do que os outros vão pensar de você. Quando eu comecei a fazer esse canal, eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Então eu comecei a contar minha história, comecei a fazer roteiros, eu passava horas escrevendo roteiros, depois eu gravava pedaço por pedaço, decorava a frase, olhava para a câmera, gravava.
depois eu ia lá para edição. Era um processo que demorava 2 a 3 dias para criar um vídeo por semana. E nessa nova fase aqui do Rich Dev eu decidi, cara, vou abrir a câmera, vou falar o que eu tenho para falar, vou pegar um assunto e vou trazer aqui para você. Vai ser com pequenos cortes. É claro que eu erro aqui na fala, às vezes ali na edição eu não consigo ainda deixar completamente uma fala totalmente mal colocada, e eu vou lá, dou uma editadinha, coloco algumas coisas sem muito firo-firo e beleza, publico um vídeo, certo? E nas outras vezes que eu fiz isso, o que acontecia? Era muito lento, era um processo lento. E agora, não, quero colocar aqui, veio essa ideia de falar que você tem medo da crítica. Sim, todos nós temos. E como é que você supera o medo? Você vai ter que se expor a ele. Vai ter que ter a coragem, e a coragem exige o quê? Vulnerabilidade. Você acha que um herói de guerra não estava vulnerável a tomar um tiro, né, do inimigo? Ele estava vulnerável. E aí ele faz um ato heróico de coragem, ou seja, ele se põe vulnerável numa posição para atirar no inimigo dele, certo? Então, o ato de coragem exige de você se tornar vulnerável. E ao tornar vulnerável, você se expõe. E ao se expor, todo mundo tem o direito de falar e pensar o que quiser de você. A questão é como é que você vai receber isso. Agora, se você começar a receber crítica, saiba que você está no caminho certo. Saiba que as pessoas estão te notando. Porque o pior que pode acontecer é você fazer um monte de coisa legal e ninguém te notar. Certo? Então, se alguém estiver criticando, se alguém estiver te dando dica, se alguém estiver te incentivando, vai ser a energia para você continuar fazendo. Então, se você quer aumentar a sua exposição, aumentar o seu network, faça o seu portfólio, tudo que você programar, coloca lá, publica, não espera ficar perfeito, nada é perfeito. Acredite no ato de fazer as coisas, mesmo imperfeitas. Vai melhorando elas pouco a pouco. Você tem um portfólio, tem coisas para melhorar? Vai lá e atualiza o seu portfólio e faz ele melhorar. A cada dia, tudo que você fizer, você comita, porque também tem uma coisa, né? O GitHub é um Git, ele é um versionador. Então é interessante ver a sua progressão, a sua evolução ali em uma linguagem ou num site que você fez, alguma coisa que você está trabalhando. Legal? Cara, publica. Coloca na sua mente lá, coloca um objetivo, coloca um desafio agora aqui, que você vai publicar pelo menos 3 posts por semana. Se você não tem nenhum, 1 por semana. Se você já publicou alguma coisa, 3 por semana. Se você está conseguindo produzir, se você está produzindo o seu portfólio, todo dia você comita e comenta alguma coisa, o que você aprendeu, o que você evoluiu e publica lá. Se você não sabe, tem medo de escrever, não escreve mal, não se importe com isso, simplesmente faça. Com o tempo você vai melhorando, vai ficando mais fácil até que você transforma isso num hábito. Isso vai aumentar muito, né, uma das partes ali do LinkedIn, que é você compartilhar conteúdo. Se você não sabe nada, não tem nada, encontra um site, encontra uma notícia, encontra um blog, encontra alguma coisa que você gostou, pega, publica, coloca o nome da pessoa, marca ela lá, olha que legal, essa pessoa disse isso, eu concordo com ela, eu discordo com ela, e você vai começar a criar ali network. E todas as pessoas que interagirem com você, adiciona elas na sua rede, começa a contactar mais, adiciona mais tech recruiters, adiciona pessoas que trabalham com a tecnologia que você também trabalha. Com certeza isso vai aumentar a sua exposição para você conseguir aí crescer na sua profissão, ter um bom salário, que a profissão de dev vale a pena. E você tem a capacidade de aprender qualquer coisa. Se você ainda acha que está difícil, você simplesmente tem que persistir. E uma das formas de você conseguir é conseguir um emprego. Se você aumentar a sua exposição, você conseguir um emprego, você vai ter acesso a outras pessoas, a outro conhecimento, para você crescer como um developer profissional. Legal, guerreiro, eu adorei esse vídeo, é um prazer ter você por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like. Se você tem algum amigo que está com medo aí, não está conseguindo aumentar a exposição dele, compartilhe esse vídeo, tá bom? Um abraço e te vejo no próximo vídeo.